logo depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Povo Economia e vamos falar de reuniões que são consideradas investimentos de comunicação, buscam resolver conflitos, informar, planejar, fazer que as pessoas estejam realmente presentes. No entanto, são encaradas muitas vezes como momentos muito cansativos, às vezes com pouco resultados. E o gestor que parou para pensar quanto custa uma reunião, vai refletir agora como deve fazer essa reunião para que ela realmente tenha um resultado efetivo. Nós vamos receber aqui no programa a Master Coach Cláudia Alcântara, que tem uma história muito interessante, é enfermeira do IJF, tem uma empresa e tem muitas histórias para contar para a gente. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada. E eu queria que você contasse a sua história primeiro, como foi essa trajetória de enfermeira a Master Coach. Nossa... Assim, eu comecei minha carreira como enfermeira. Fui enfermeira inicialmente na área de reanimação, no Hospital Infantil Albert Sabin. Com um mês, eu fui ser coordenadora da área de neurocirurgia e genética, justamente pela essa habilidade de gerenciar conflitos. Depois de 5 anos nessa função, eu passei a coordenar um serviço que se chamava estomoterapia. Foi quando eu concluí minha pós-graduação em estomoterapia e abri a primeira empresa especializada em estomoterapia no Ceará. Fui a primeira enfermeira a ter convênio de saúde e depois, assim, me dedicando fiz mestrado também, tudo, e me dedicando à questão educacional, principalmente andragogia, que é a educação de adultos, que sempre foi uma paixão. Aí eu vendi a empresa para me dedicar à área do coaching. Fiz MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Hoje eu sou responsável pela área de Carreira e Negócios do Instituto Cearense de Coach, com uma área mais voltada realmente para educação organizacional, para essa parte do coaching, carreira, né, para as pessoas que querem desenvolver sua carreira. Hoje trabalho muito a questão dos executivos, que quando vêm até mim para fazer um processo de coaching, eles chegam dizendo, eu quero trabalhar a minha empresa. E eu falo, para fazer comigo você vai trabalhar o empresário e a empresa, porque são coisas que caminham juntas e não pode nunca caminhar em separado. Como é que se prepara o empresário? Tem que se preparar o empresário antes de fazer a reunião, antes de organizar a casa? Isso é tão interessante, tão valioso. Eu me analiso todos os dias. A gente acaba criando esse hábito, que é um hábito muito produtivo, para você saber se aquilo que você quer para a sua vida, se aquele resultado especificamente, como é que está sendo as suas ações. Se você está caminhando em direção a ele ou em direção contrária. Se você estagnou algumas vezes. E quando a gente está falando em reunião ou em preparar o empresário para qualquer situação dessa vida, você precisa preparar a autoestima dele, você precisa preparar a assertividade, a empatia, a maturidade. Porque senão, muitas vezes, o que acontece dentro de uma empresa? Dentro de uma empresa, quando a gente fala em comunicação, nós temos canais de comunicação e nós temos assuntos que precisam ser comunicados. Para cada assunto mais rico ou que que possa gerar conflito, dificuldade de entendimento, você precisa utilizar um canal de comunicação rico. No caso, o face a face é o mais rico. Né? E o que acontece nas grandes empresas, pequenas, médias e grandes empresas, melhor dizendo? Uma comunicação que pode gerar conflito, pode gerar dúvida, ou que não vai satisfazer muito as pessoas, o gestor ele faz um memorando, uma CI e manda colocar no flanelógrafo. Por que isso? O que acontece? Acabam nascendo aí os ruídos de comunicação. As chamadas rádio corredor, rádio peão, telefone sem fio. Em cada empresa ela tem um nome, né? Então, assim, cada pessoa ela interpreta da maneira que lhe é conveniente, da maneira que emocionalmente ela está preparada. E isso acaba muitas vezes por expor o gestor a situações que ele não precisaria. Só que para que ele consiga chamar as pessoas e falar de determinados assuntos face a face, ele precisa estar emocionalmente preparado. Ele precisa ter segurança, ele precisa se preparar diante das situações que podem ocorrer durante aquela reunião ou assembleia, ou como queira ser chamado, dependendo do caso. Então, assim, isso acaba trazendo para a empresa um resultado muito melhor, menor desperdício de tempo, menor desperdício de dinheiro, maiores resultados, porque aquele assunto ele é resolvido pontualmente.
não dá margem a conflitos, não dá margem a boatos, não dá margem a más interpretações. Você fala que a reunião, ela esclarece. Ela é extremamente esclarecedora. Qual o custo da reunião? Muita gente reclama das reuniões porque elas demoram. Nem sempre elas têm um resultado efetivo, as pessoas não percebem esse resultado efetivo. Qual o custo de uma reunião e como fazer para que ela realmente tenha resultados? O custo de uma reunião, ele é um custo variável, vai depender da empresa, vai depender do serviço ou do produto que essa empresa faz, do valor que é pago às pessoas que estão produzindo durante aquele período da reunião. Mas eu posso lhe dizer que as reuniões elas devem ser sistemáticas. Né, ocorrer com frequência. Deve ter um calendário. Deve ter um calendário, a não ser as reuniões extraordinárias, é claro. Mas assim, na hora que eu vou analisar um custo de reunião, eu tenho que analisar o valor que aquela pessoa está recebendo pelo aquele horário de trabalho, o que ela deveria estar produzindo e inclusive com uma visão de longo prazo, porque a gente não trabalha só vendo o presente, a gente trabalha aqui no presente, mas antevendo ou prevendo o futuro. Então, na hora que eu tenho reuniões que são sistemáticas, mas que são reuniões enfadonhas, que não há planejamento, que não há conhecimento prévio de pauta, que não tem respeito de horário de início ou de término, que não tem criatividade e envolvimento, o que acontece? Acaba sendo um momento até de descrédito para a gestão, né? As pessoas elas se preocupam muito mais com o horário de saída, com a garrafa de café. Nesse horário, às vezes, até aquelas pessoas que são fumantes se beneficiam porque saem nesse momento. O WhatsApp, Facebook e outras redes sociais, às vezes a gente está na reunião, você olha ao redor, está todo mundo ali desconectado da reunião. Exatamente. Alguns desenhando. Então, assim, o que é falado não é entendido. Não se tem um objetivo claro e específico a ser alcançado ao final da reunião, que ele precisa ser mensurado. Terminou nossa reunião, ok, o objetivo foi atendido? Depois daquela reunião terminada, no momento de término, tem que ser pactuada os compromissos, com prazos e responsabilidades. As pessoas que participaram, elas precisam receber uma cópia da pauta. A próxima reunião, ela deve iniciar com a avaliação dos resultados da reunião anterior, para saber, olha, foi pactuado isso, foi cumprido? Isso, inclusive, é muito interessante porque o gestor, o líder, melhor dizendo, ele consegue recolher informações importantes, inclusive do desempenho da sua equipe, para no momento oportuno fazer um feedback, que é um outro meio de comunicação muito valioso dentro de uma organização. No momento de uma reunião, por exemplo, para que ela não seja enfadonha e ela seja um investimento, é um momento para que o líder ele faça o endomarketing, que é o marketing interno. Antes do consumidor final comprar o produto que está sendo produzido ou o serviço, quem tem que comprar primeiro é quem faz. Como é que se avalia uma boa reunião? É pelo tempo que as pessoas permanecem concentradas, discutindo, ou pelos resultados? Como se mede o resultado? Você consegue medir pelo envolvimento e pelos resultados. Você viu que as pessoas estão envolvidas, cada uma abraçou para si aquela responsabilidade, aquele compromisso, os prazos foram seguidos e aquele objetivo foi alcançado, a reunião ela foi uma reunião de excelência. Teve falha em alguns desses aspectos, ela precisa ser reavaliada. Como é que você planeja uma boa reunião? Porque é um momento também que as pessoas têm para descarregar emoções, colocar pontos de vista. Normalmente surgem pessoas que querem colocar, tem uma necessidade maior de falar, outras não querem falar de jeito nenhum. Como é que se organiza uma boa reunião para que todos possam realmente participar? Com o tempo isso acaba sendo mais fácil, porque passa a ser da cultura da empresa. Mas para a gente planejar a reunião, a gente tem que saber primeiro qual é o objetivo. Quando você fala que tem pessoas que precisam descarregar, às vezes precisam falar, isso muitas vezes ela toma tempo numa reunião. Mas a gente precisa saber, o objetivo dessa reunião é esse. Às vezes tem reuniões muito simples, de pautas muito simples, que rapidamente são resolvidas. Às vezes tem assuntos complexos que muitas pessoas elas precisam falar e externar suas singularidades, seus pensamentos e sentimentos. Então, como é que a gente faz? Eu gosto, uma prática minha, é de me preparar, tanto emocionalmente como objetivamente. Eu coloco a pauta em slides, de uma maneira pontual, sem
colocar muitos textos, abro a reunião com a apresentação do que é a pauta, peço para apresentar o assunto e que ao final as pessoas se posicionem. Por quê? Porque é um momento, primeiro, se for um assunto polêmico, se as pessoas te interromperem no início, você vai ficar emocionalmente abalado. Segunda coisa, perde o foco. Às vezes o assunto, o restante da pauta da reunião é esquecido e as coisas começam a nascer novas pautas ali naquele momento e alguém que queria falar não conseguiu porque é uma pessoa mais tímida ou que não teve a oportunidade para se colocar. Algumas pessoas saíram com as mesmas dúvidas que entraram e não teve foco. Então a gente apresenta. Aí também tem um ponto positivo, que você já tem aí 50% de chance de ganhar as pessoas, porque você esclarece as coisas, coloca de uma maneira muito clara, muito honesta e muito madura. E dá às pessoas a fala, de uma maneira organizada. Se não tiver um secretário na hora, você mesmo pode fazer, pede para a pessoa falar. Se for uma coisa que às vezes as pessoas colocam muita emoção na fala e não é assertivo, você não consegue entender o que é, você faz um feedback na hora, ou seja, deixa eu entender se foi isso que você quis dizer. Repete, registra para dar a importância daquela colocação e passa a palavra adiante. Em alguns momentos, às vezes, 3 colocações, elas vão sintetizar o sentimento do grupo. Então você pode também dizer, só um momento, vamos repetir as colocações. Tem alguma coisa a mais, diferente do que já foi colocado? Então você consegue sintetizar, você consegue passar para as pessoas o teu entendimento, a tua preocupação, dizer que o que elas estão falando é importante, porque a comunicação, eu falo demais. Então eu aprendi muito, apanhando também da vida, que para a comunicação ela ser bem feita, você precisa muito mais ouvir do que falar. Então tem que segurar, quem estiver coordenando tem que Exatamente, ouvir. E ouvir de verdade, porque eu tinha uma característica interessante que a gente trabalha nos nossos cursos de comunicação assertiva, que era assim, a pessoa falava, o meu pensamento era muito rápido, então na metade da fala dela eu já não ouvia nada, eu já estava pensando na resposta, já estava com aquela certeza que tinha entendido tudo e já ia direto. Ou seja, não pratiquei empatia, não pratiquei escutativa. E para ser um coach, você precisa praticar isso. Isso foi para mim um dos maiores exercícios de desenvolvimento humano, inclusive. Conseguir ouvir o que o outro tem a dizer. Essa é uma grande lição e eu queria agradecer a entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço. Nós conversamos aqui com a Cláudia Alcântara, que deu essas lições para a gente sobre como coordenar a reunião. E nós ficamos aqui com o Povo Economias. Você pode acessar o conteúdo do programa também através da internet, através do tv.upovo.com.br, o Povo Economia. E você pode ver nosso programa nos vários horários alternativos, como no sábado às 3 da tarde e às segundas, 11 horas da manhã. TV O Povo tem que ver. Até o próximo programa.